Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Biblino e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente interessante que é a importância de ler todos os detalhes na Bíblia. Por que é extremamente importante que eu e você nos atentemos para todos os detalhes das Escrituras? Em primeiro lugar, porque todos os detalhes das Escrituras foram colocados lá intencionalmente. Ou seja, todas as histórias, e aqui você pode pensar nas histórias de 1 Reis, algumas passagens dos profetas e outras coisas que muitas vezes são detalhes que você e eu somos tentados a ignorar, quanto também todos os temas que são tratados nas Escrituras, entre diversos livros, várias das expressões repetidas que são inseridas em um texto e depois retomadas em outro, quanto lugares geográficos, personagens, nomes específicos que, na verdade, trazem muito mais conteúdo e informação para a sua edificação do que, de primeira vista, você poderia pensar. A razão de ser disso é que a Bíblia sempre tem pelo menos dois autores. Todos os textos na Bíblia. Sempre existe um autor divino por trás de todo texto que você lê. Deus inspirou todas as palavras nas Sagradas Escrituras. Mas não só isso. O ser humano também foi chamado para ser coadjuvante. Personagens como Moisés, Davi, Paulo, Lucas, Marcos, João, todos esses escritores das Escrituras são também autores legítimos das suas respectivas obras. E a pergunta que nós temos para fazer é: Deus desperdiça algumas das suas obras, desperdiça algumas das suas palavras? E a outra é: e os autores humanos? Eles tinham motivos para desperdiçar algumas palavras, falar mais do que o necessário ou não? Então vamos agora analisar. Deus não desperdiça absolutamente nada em nenhuma das suas obras. E isso é patente na criação dele. Todas as obras da natureza. Deus criou animais, pedras, plantas, estruturas, planetas, moléculas de DNA, e todas essas obras de Deus são riquíssimas em detalhes, informação, conteúdo e também significado para mim e para a sua edificação. Por isso, um biólogo pode olhar para a mesma planta que uma criança e ver muitas vezes mais detalhes, por conta do seu empenho nos estudos das obras de Deus. Agora, e quanto às Escrituras? Você acha que Deus não iria desperdiçar nenhum átomo quando estivesse escrevendo o DNA de uma planta, mas desperdiçaria algumas palavras? Você acha que Deus ia desperdiçar palavras nas Escrituras? Eu duvido. Deus não desperdiça moléculas e Deus também não desperdiça linhas nem palavras. Isso nos traz agora para refletir no segundo ponto, que é o autor humano. Você pode perguntar: Rafael, o autor humano não poderia desperdiçar palavras e expressões? Será que ele estaria tão cuidadoso com aquilo que escreveria? A verdade é que eu e você muito provavelmente não teríamos todo esse cuidado quando estivéssemos escrevendo um texto. Mas os autores do mundo antigo, Moisés, Paulo, Marcos, Lucas, João, Davi, todos eles, na verdade, tinham uma grande escassez de recursos para a escrita. Poucos eram aqueles que escreviam, poucos também aqueles que liam. Mas ainda mais, poucos eram os recursos para se escrever e depois para se transcrever. Tinta e principalmente papiro era escasso. E isso fazia com que os autores do mundo antigo, que eles deveriam escrever o máximo possível no menor espaço possível. É por isso que as narrativas das Escrituras e várias das cartas de Paulo, por exemplo, são compactas. A verdade é que ele não poderia gastar várias e várias páginas de texto de uma maneira leviana. Eles tinham recursos limitados e por isso aproveitavam eles ao máximo. Seja olhando pela perspectiva de Deus, quanto pela perspectiva do homem, nós podemos ter certeza de que tudo foi de propósito e nada é por acaso. O que isso significa para a nossa leitura da Bíblia? Isso significa que nós devemos prestar atenção, muita atenção, a cada palavra da Bíblia. Mas não apenas as palavras, mas também a forma como elas são
organizadas e arranjadas nos textos. Nós devemos prestar atenção nas mensagens do texto, no conteúdo, mas também na forma do texto, como esse conteúdo é trazido para nós. E esse é um problema comum nas nossas leituras bíblicas. Eu acredito que tanto eu quanto você passamos por esse desafio de, muitas vezes, nos atermos apenas ao que o texto diz. Nós fazemos essa pergunta: o que esse texto diz? Mas nós esquecemos de fazer a segunda, tão importante quanto, pergunta: como esse texto diz? E a verdade é que quando nós fazemos essa segunda pergunta, nós abrimos um mundo de informação dentro do texto para entender exatamente o que Deus quer que nós entendamos. Você pode perguntar, mas o mais importante não é a pergunta o que o texto diz? Sim, esse é um ponto muito importante, mas a verdade é que tanto o conteúdo quanto a forma do conteúdo vão influenciar a mensagem total que Deus traz para mim e para você. Então nós devemos sempre perguntar essas duas perguntas. 1. O que o texto diz? 2. Como o texto diz? Se você está acostumado a ler obras literárias, você já percebeu que grandes poetas e grandes escritores têm estilos peculiares, têm expressões que eles gostam de usar e maneiras que eles gostam de falar aquilo que tem para falar. E tudo isso traz um texto mais belo e um produto final ainda mais coeso, que pode te trazer mais informação se você souber exatamente o que o autor quer fazer através de suas palavras. Agora, não só os grandes escritores humanos fazem isso. Deus, o grande escritor de todos, o escritor da história, o escritor da natureza e o escritor da Bíblia, Deus tem muito dentro do seu texto, do seu livro principal, da sua obra-prima, para nos ensinar. E se eu e você prestarmos atenção também na forma como o conteúdo da palavra de Deus é trazido, nós vamos aproveitar ainda mais. Você pode perguntar, essas obras literárias são de uma natureza diferente. A Bíblia é um livro muito diferente de uma poesia, de um livro de poesia. Não ouse comparar a Bíblia com um livro de poesia, você poderia falar. A verdade é que a Bíblia, ela é mais poesia e narrativa histórica do que argumentos. Nas Escrituras, nós encontramos uma porcentagem maior desses gêneros literários. E a gente pode perguntar o porquê. Por que Deus quis trazer mais poesia e narrativa histórica para a gente do que simplesmente nos convencer das coisas que Ele gostaria que nós soubéssemos? A verdade é que Deus não apenas quer nos trazer informação. Ele sempre quis que nós nos transformássemos à imagem de Cristo, que nós recuperássemos a imagem dele, que foi implantada em nós. Isso é uma realidade grandiosa e é também uma realidade que deve informar a sua leitura bíblica. Se você sabe que Deus quer te transformar mais do que te ensinar informações específicas, você vai estar menos atento a querer entender todos os argumentos das Escrituras e mais atento a entender não somente os argumentos, mas também os sentimentos e as expressões que Deus quer instalar, imprimir em você. É por isso que Deus escreve para nós uma grande história, a história do relacionamento dele com o seu povo, a história da revelação de Deus para o seu povo. E é por isso que Deus escolheu esses 66 livros das Escrituras Sagradas para nos revelar mais sobre ele e também revelar mais sobre os acontecimentos históricos que ele providencialmente guia. E aqui a gente está introduzindo uma nova doutrina, um novo conceito, que é o conceito de providência. A providência divina é nada mais, nada menos do que a maneira como Deus guia toda a história humana e toda a sua criação para os seus bons propósitos. Deus tem propósitos bons e específicos com tudo que faz. E isso inclui a história. A verdade é que quando nós estamos lendo na Bíblia relatos sobre narrativas históricas, nós não estamos apenas encontrando um relato inspirado, mas um relato inspirado sobre um acontecimento providencialmente guiado. Deus, o seu Espírito, guiou providencialmente a história para que ela tivesse um fim específico, um propósito específico, e depois guiou também aquele que estava relatando sobre o acontecimento que Deus guiou para que relatasse da maneira que ele queria. Tudo isso está abarcado dentro da maneira como Deus soberanamente guia todas as coisas. E isso, se eu e você sabemos, nós vamos poder ter ainda mais fé que cada uma das linhas que nós estamos lendo
contém paralelos, alusões, referências, conexões que nós devemos estar extremamente atentos para descobrir e também atentos para aprender. O Espírito de Deus é o autor comum entre a história humana e a Bíblia. E é por isso que existem tantas conexões que você vai encontrar nos eventos históricos, quanto também várias conexões que você vai encontrar na maneira como esses eventos históricos são relatados. Vários acontecimentos na Bíblia têm implicações eternas e transgeneracionais e têm como objetivo nos instruir nos caminhos de Deus. E é por isso que eu acredito que você já reparou, uma doutrina robusta das Escrituras vai nos levar a uma leitura das Escrituras igualmente robusta. Para você ter a confiança de que essas alusões, paralelos, conexões, referências dentro dos textos bíblicos são realmente algo a ser procurado, para você ter essa convicção de que isso deve ser buscado, você tem que acreditar que eles estão lá. E uma boa doutrina das Escrituras vai te dar essa segurança. Eles estão lá. E você tem o privilégio e o dever de buscar, aprender e viver de acordo com todas essas informações, padrões que Deus tem para te conceder. Essa leitura robusta e saudável vai te levar a ver mais coisas no texto. Mas não só isso. Essa leitura também vai te levar a ver mais de Deus no texto. Você vai ver mais da glória de Deus na face de Jesus Cristo em cada um desses textos que o próprio Espírito de Deus inspirou e guardou para mim e para você. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu vou te pedir para deixar um like aqui embaixo, fazer um comentário e também se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. E compartilha também para outras pessoas que você acredita que possam igualmente se beneficiar desse conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.